Numa manhã abafada de novembro de 2009, o zoológico de São Paulo fervilhava com o som de crianças em excursão. Era um daqueles dias caóticos, com escolas disputando espaço entre recintos e professores tentando manter o controle. Entre a multidão estava Helena Diniz, uma menina de 10 anos tímida, de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e olhos grandes e curiosos. Era a primeira vez que visitava o zoológico. Carregava uma lancheira cor-de-rosa e usava uma pulseira artesanal com miçangas coloridas, feita por sua mãe. Helena caminhava entre os colegas da escola municipal Dom Silvério, observando os animais com encanto, mas mantendo certa distância do grupo. Não por rebeldia, mas por natureza introspectiva. Em algum momento entre as 10h e 10h30, após visitar o setor das aves, ela desapareceu. Simplesmente sumiu. Nenhum grito, nenhum tumulto, nenhum rastro. Foi quando a professora responsável percebeu sua ausência que o alarme foi acionado. Os portões do zoológico foram fechados, a segurança mobilizada e a polícia acionada quase de imediato. Cães farejadores vasculharam o parque. Helicópteros sobrevoaram a área. Funcionários foram interrogados. Cada centímetro foi vasculhado. Nada. Nenhuma peça de roupa. Nenhuma pegada. Nenhuma testemunha. Helena havia evaporado no ar. A comoção tomou conta da cidade. O caso estampou jornais, revistas e noticiários. Sandra e Marcos Diniz, os pais de Helena, mergulharam em desespero. Acamparam na entrada do zoológico por semanas. Distribuíram cartazes, ofereceram recompensas, imploraram em rede nacional por informações. Nada foi suficiente. Conforme os meses se arrastavam, as buscas foram perdendo força. A polícia admitia não ter pistas. O zoológico voltou à rotina. O público parou de comentar. O silêncio tomou conta, mas para Sandra e Marcos, o tempo nunca avançou. A dor ficou presa em 2009. Eles se recusaram a desistir, alimentando qualquer sopro de esperança, mesmo que ninguém mais acreditasse. Helena Diniz tornou-se um nome gravado nas páginas frias de casos arquivados, mas, mesmo nos porões da memória coletiva, há histórias que não se calam. 15 anos depois, em uma manhã igualmente abafada, um trabalhador escavava a base de concreto de uma das estruturas internas do zoológico, próximo ao antigo recinto dos ursos. Era parte de uma reforma programada. A pá bateu em algo que não parecia pedra. Ele se abaixou, afastou o entulho e, com espanto, encontrou um objeto envolto por poeira e tempo. Uma pulseira de miçangas coloridas, pequenas letras formando um nome desbotado. Helena. A pulseira foi entregue à chefia da manutenção, que a repassou à administração do zoológico como item curioso, mas sem contexto. Era apenas um achado incomum em meio a entulhos. Ninguém, a princípio, conectou aquele objeto com o passado sombrio que pairava sobre o lugar. Até que Janaína Torres, bióloga do zoológico há 6 anos, viu a peça em cima da mesa de um supervisor e sentiu o estômago revirar. Lembrava-se vividamente do caso Helena Diniz. Era adolescente quando tudo aconteceu, e a comoção a marcou profundamente. Quando viu o nome Helena nas miçangas apagadas, algo dentro dela estalou. Janaína levou a pulseira para casa. Passou horas olhando para aquilo como se fosse um enigma. Pesquisou reportagens antigas, confrontou imagens e reconstruiu os detalhes do desaparecimento. Encontrou uma foto da menina no dia da excursão, com a mesma pulseira no pulso. Não havia dúvida. Era dela. No dia seguinte, sem consultar a direção, foi até a delegacia da Zona Sul e pediu para registrar um boletim. Foi ouvida com ceticismo. A peça parecia estar ali há anos, talvez esquecida por outra criança, quem sabe nem estivesse relacionada ao caso. Mas Janaína insistiu, deixou seu contato e uma cópia da foto. Não queria deixar aquilo desaparecer como tantas outras pontas soltas. Do outro lado da cidade, Sandra Diniz vivia seus dias em silêncio. Já não concedia entrevistas, nem buscava consolo em grupos de apoio. A perda havia se transformado em uma presença constante, uma espécie de companheira silenciosa.
Quando o telefone tocou naquela tarde e a voz do delegado mencionou uma pulseira com o nome Helena, o mundo pareceu paralisar. Ela foi à delegacia no dia seguinte, acompanhada por Marcos. Quando a pulseira foi retirada do envelope plástico e colocada sobre a mesa, Sandra não chorou. Ela tremeu. Passou os dedos pelas miçangas desbotadas e balançou a cabeça devagar. Fui eu que fiz essa pulseira. Fiz na véspera da excursão. Eu queria que ela usasse algo que a lembrasse de mim. Marcos apertou os lábios com força. A confirmação era brutal. O objeto estava no recinto dos ursos, um local fechado ao público, com segurança reforçada e nenhum acesso lateral simples. A pergunta que ecoava era inevitável. Como a pulseira de uma criança desaparecida poderia ter ido parar ali? A notícia não demorou a vazar. Primeiro, um blog policial publicou uma nota discreta, mencionando a reabertura parcial do caso. Horas depois, a imprensa tradicional retomou o assunto com força. Nova pista no desaparecimento de Helena Diniz. Estampavam as manchetes. O zoológico se viu no centro de um furacão. A diretoria tentou minimizar a repercussão, alegando que a reforma havia exposto objetos antigos e que não havia evidência de ligação direta com o caso de 2009. Mas ninguém mais ouvia justificativas. A pulseira despertava algo adormecido na memória coletiva. Velhos vídeos do caso voltaram a circular. Entrevistas antigas de Sandra e Marcos ganharam milhares de visualizações. As redes sociais explodiram em debates, teorias, especulações. Quem teria acesso ao recinto dos ursos? Por que esse objeto só apareceu agora? Enquanto isso, Janaína observava de longe o efeito de sua descoberta. Sabia que havia algo muito errado na forma como o caso foi conduzido no passado. E, embora não soubesse o que exatamente procurava, sentia que precisava ir mais fundo. A verdade, por mais enterrada que estivesse, deixava sempre um rastro. E naquele zoológico, entre jaulas antigas e estruturas corroídas pelo tempo, talvez ainda existissem mais pistas esperando ser encontradas. A manchete estampada nos jornais naquela semana foi o estopim que Oswaldo Pinho esperava há anos. Aposentado desde 2018, o ex-investigador da Polícia Civil passava os dias entre livros de mistério e recortes de jornais antigos, sempre com o caso Helena Diniz no centro de sua mesa. Para ele, o desaparecimento daquela menina nunca fez sentido. Nunca houve lógica, rastro ou explicação plausível. E isso o corroía. Oswaldo havia trabalhado diretamente na investigação inicial. Fora um dos primeiros a chegar ao zoológico naquele dia de novembro de 2009 e um dos últimos a deixar o caso quando a polícia declarou com resignação que não havia mais o que fazer. Mas ele jamais aceitou aquela conclusão. Em silêncio, continuou colecionando relatórios, interrogando pessoas por conta própria, revisitando os lugares do sumiço. Era um homem de fala dura e olhar cansado, mas com um senso de justiça que não se deixava enterrar. Quando leu sobre a pulseira, sentiu o sangue correr mais rápido. Pegou o velho fichário onde guardava tudo sobre Helena e passou horas revendo suas próprias anotações. A localização da pulseira, dentro do recinto dos ursos, parecia implausível. Aquilo o incomodava profundamente. Em todos os relatórios que ele analisara, jamais se considerou que Helena pudesse ter passado por aquela área. Não fazia parte do trajeto da excursão, tampouco havia entrada livre. Determinou que precisava voltar ao zoológico. Ligou para antigos contatos, conseguiu uma autorização informal e, no dia seguinte, passou pelos portões como visitante, misturado à multidão. Nada ali parecia ter mudado tanto. As jaulas, os corredores, o cheiro de vegetação misturado ao odor dos animais. Mas o que mais o marcou foi o silêncio que pairava sobre aquela memória, como se tudo tivesse sido convenientemente esquecido. Enquanto caminhava, parou diante do recinto dos ursos. Observou a estrutura, as câmeras instaladas, a posição das entradas de serviço. Anotou detalhes. Em sua mente, Helena estava ali. De algum modo, mesmo com toda a improbabilidade, havia uma ligação direta entre ela e aquele lugar. Decidido a agir,
Foi até a delegacia do distrito e pediu para conversar com o delegado responsável pela nova apuração. Foi recebido com respeito, mas com certa distância. Aposentado, já não tinha acesso oficial. Ainda assim, entregou um dossiê com informações que ele mesmo havia organizado ao longo dos anos. O delegado agradeceu, mas não demonstrou entusiasmo. Era como se preferisse seguir com os dados mais recentes, ignorando o que já fora escavado e descartado no passado. Frustrado, mas não derrotado, Osvaldo decidiu que seguiria por conta própria. E se havia uma chance real de que Helena estivesse viva, ou que ao menos a verdade estivesse prestes a emergir, ele não deixaria escapar. Tinha uma missão pessoal, talvez por redenção, talvez por justiça. Talvez porque, no fundo, via naquela menina o reflexo da filha que nunca teve. Em casa reacendeu contatos antigos, mandou mensagens para peritos, vigilantes aposentados, gente que trabalhou no zoológico e que talvez lembrasse de algo. Poucos responderam. A maioria não queria se envolver. Era como cutucar um passado que muitos preferiam manter enterrado. Mas ele estava acostumado a escavar segredos. E agora, com a pulseira reaparecida, havia uma fagulha acesa. Ele sabia que precisava encontrar alguém que estivesse por perto naquela época e que pudesse trazer uma nova peça ao quebra-cabeça. Enquanto isso, a cidade se agitava com um mistério reacendido. Mas no silêncio do seu pequeno apartamento, Osvaldo afiava seus instintos como uma lâmina antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda capaz de cortar fundo. O primeiro passo de Osvaldo foi reencontrar o ponto onde tudo começou, os arquivos da investigação de 2009. Ele sabia que muitos documentos haviam sido arquivados fisicamente, guardados em caixas empilhadas no subsolo da delegacia central. Mesmo sem credencial oficial, sua antiga placa e o respeito dos colegas permitiram acesso limitado. Desceu as escadas com passos firmes, como se o tempo não tivesse passado. Ao abrir a caixa com a etiqueta Helena Diniz Zoo SP, sentiu um arrepio. Dentro, relatórios amarelados, fotos impressas, croques feitos à mão. Uma memória encapsulada. Passou horas revirando tudo. Encontrou os mapas usados na época para delimitar as buscas. Com uma caneta vermelha, marcou áreas já vasculhadas e notou um padrão perturbador. Os setores subterrâneos, túneis de manutenção, salas técnicas e corredores de serviço haviam sido ignorados na varredura detalhada. Havia anotações vagas, observações como sem acesso ou não prioritário. Na época, a justificativa era a falta de evidências que levassem a essas áreas. Hoje, com a pulseira surgindo justamente de um lugar isolado, esse erro soava como uma omissão grave. Enquanto isso, Janaína também fazia suas próprias pesquisas. No acervo digital do zoológico, começou a revisar plantas antigas, diagramas de segurança, relatórios de manutenção. Descobriu que entre 2006 e 2011, várias áreas internas passaram por reformas. Algumas estruturas foram desativadas, seladas ou esquecidas. Em conversas informais com colegas mais antigos, ouviu histórias sobre passagens subterrâneas que conectavam setores distantes, hoje fechadas por segurança. A bióloga começou a mapear os pontos mencionados, cruzando informações com os dados que Osvaldo reunia. Foi quando os dois se encontraram novamente. Janaína, determinada, bateu à porta do apartamento do ex-detetive com uma cópia ampliada da planta do zoológico e uma pilha de anotações. Ele a recebeu com um leve sorriso, reconhecendo naquele gesto a mesma sede por respostas que o movia. Sentaram-se à mesa e começaram a sobrepor os mapas, os da polícia, os do zoológico, os que ela conseguira por baixo dos panos. As conexões começaram a surgir. Existia um antigo corredor de acesso técnico que passava diretamente sob o recinto dos ursos e ligava a uma sala de bombas desativada. Nenhum relatório policial mencionava esse espaço. Osvaldo coçou o queixo, pensativo. Esses acessos são o tipo de lugar onde ninguém olharia, a menos que soubesse exatamente o que procurar. Janaína concordou.
Sentia que estavam perto de algo importante, mas ainda faltava uma peça. Quem teria conhecimento detalhado dessas áreas em 2009? Decidiram então procurar registros de funcionários da época, especialmente da equipe técnica. Nos documentos administrativos do zoológico, localizaram uma lista com nomes, cargos e datas de desligamento. Um deles chamou a atenção de imediato: Vicente Barbosa, técnico de manutenção, demitido poucos dias após o desaparecimento de Helena. Nenhuma justificativa clara, apenas desligamento voluntário. Janaína mordeu o lábio. Você acha que ele viu algo? Osvaldo não respondeu de imediato. Fitava o nome como se pudesse extrair a verdade, apenas encarando as letras. Ou viu, ou fez parte de algo. Decidido, anotou o CPF e iniciou uma busca por rastros de Vicente. Pouco havia online, mas um antigo colega indicou que ele vivia em um sítio no interior, isolado, quase sem contato com ninguém. Aquilo acendeu o alerta. Se havia alguém que podia abrir uma nova linha de investigação, era ele. Osvaldo e Janaína sabiam que não poderiam seguir adiante sem conversar com Vicente, mas também sabiam que estavam pisando em terreno perigoso, onde o tempo havia enterrado mais do que só documentos. E no fundo da mente de ambos, uma pergunta começava a tomar forma. O que exatamente estava sendo protegido durante todos esses anos? Vicente Barbosa vivia em silêncio. Após sua saída repentina do zoológico em 2009, havia se instalado em uma propriedade rural nos arredores de Itapetininga, a quase 200 quilômetros da capital. Um sítio modesto, cercado por mato alto e árvores antigas, afastado de vizinhos e sem sinal de internet ou telefone fixo. Recebia poucos visitantes e falava menos ainda. Era como se tivesse decidido enterrar o passado sob o barro da roça. Osvaldo, acompanhado de Janaína, percorreu a estrada de terra até a casa simples com paredes de tijolo exposto. Chegaram no fim da tarde. Um cachorro latiu à distância, mas ninguém saiu para atender. Bateram à porta. Esperaram. Bateram de novo. A madeira rangeu e, por fim, a porta se abriu lentamente. Um homem magro, com barba desgrenhada e olhar desconfiado, os encarou por trás da tela de proteção. Vicente Barbosa? Perguntou Osvaldo. O homem hesitou, como se ponderasse a resposta. Depois assentiu com um movimento seco da cabeça. Precisamos conversar. É sobre o zoológico. Sobre o que aconteceu lá em 2009. Vicente empalideceu. Olhou de relance para dentro da casa, como se avaliasse se havia rotas de fuga. Por um segundo, parecia prestes a fechar a porta. Mas, inesperadamente, deu um passo para o lado e fez sinal para que entrassem. Sentaram-se à mesa da cozinha. A chaleira apitava no fogão, mas ninguém a desligou. O silêncio era denso. Ninguém nunca veio aqui, murmurou Vicente por fim. Achei que tinham esquecido. Ninguém esqueceu, disse Janaína. Só demorou para a verdade começar a aparecer. Ele esfregou as mãos com força, como se tentasse apagar algo invisível grudado na pele. Olhou para Osvaldo. Eu vi coisas naquele dia, mas ninguém quis ouvir. Ninguém me chamou para depor. Quando insisti, disseram para eu ficar quieto. Depois me afastaram. O que você viu? Perguntou Osvaldo, firme. Vicente respirou fundo. A voz saiu trêmula. Eu fazia ronda nos corredores técnicos. Tinha acesso a lugares que o público nem imagina que existem. A maioria dos funcionários nem sabia que aqueles túneis existiam, mas eu sabia. E naquela tarde, ouvi um grito, de criança. Vindo de dentro da sala de bombas antiga. Era abafado, como se alguém tivesse tampado a boca dela. Janaína gelou. Você entrou lá? Tentei. Mas a porta estava trancada por dentro. Bati. Chamei. Ninguém respondeu. O som parou. Fui falar com meu supervisor. Ele mandou eu esquecer. Disse que era algum animal ou coisa da minha cabeça. No dia seguinte, me transferiram para o setor externo. Uma semana depois, me demitiram. Nenhuma explicação. Você contou isso para alguém, polícia? Tentei. Fui à delegacia. Falei com um escrivão. Ele anotou algumas coisas. Disse que me chamariam. Nunca chamaram.
Depois comecei a receber ligações anônimas, voz de homem. Diziam para eu calar a boca que não era assunto meu. Me assustei. Larguei tudo. Do armário, Vicente tirou um caderno antigo encardido. Entregou a Osvaldo. Anotei tudo o que vivi lá. Plantas, rotinas, mudanças suspeitas. Não sei se vale de algo agora, mas... talvez ajude. Osvaldo folheou as páginas. Eram anotações detalhadas, com mapas desenhados à mão, horários de turnos, observações sobre áreas proibidas e rotas ocultas. Isso pode mudar tudo, disse o ex-detetive, sentindo o coração bater mais rápido. Vicente olhou para fora, para o entardecer que tingia o céu de laranja. Aquela menina, a Helena, eu não sei o que aconteceu com ela, mas sei que alguém ali dentro sabia, e que fizeram de tudo para enterrar a verdade. O silêncio voltou a cair, pesado. Do lado de fora, o latido do cachorro se calou. Osvaldo guardou o caderno com cuidado. Sabia que o que tinham em mãos era mais do que uma pista. Era a chave para um segredo que nunca deveria ter sido revelado. No caminho de volta para São Paulo, o silêncio entre Osvaldo e Janaína dizia mais que qualquer frase. O caderno de Vicente descansava no colo do ex-detetive como uma peça de arqueologia, um relicário de memórias que ninguém havia se importado em preservar. Ou, talvez, tivessem feito questão de esconder. Sentaram-se no pequeno escritório de Osvaldo assim que chegaram. A mesa logo se encheu de mapas, páginas amareladas e croquis improvisados. As anotações de Vicente não eram apenas relatos, mas registros meticulosos de sua rotina no zoológico, especialmente nos meses que antecederam e sucederam o desaparecimento de Helena. Em um trecho, ele descrevia mudanças súbitas de protocolos de acesso. Portas trancadas que antes estavam livres, áreas interditadas sem motivo técnico aparente. Em outro, anotava conversas ouvidas pelos corredores, fragmentos de frases que, isoladas, poderiam parecer banais, mas no conjunto criavam uma teia de silêncio e medo. Havia nomes de supervisores, turnos invertidos às pressas, relatos de câmeras que pararam de funcionar misteriosamente. Janaína pegou uma folha com uma planta do subsolo. Havia ali uma marcação clara, um espaço chamado SB3, Sala de Bombas 3, com uma anotação ao lado. Trancada desde outubro, barulhos à noite, relatos ignorados. Essa é a sala que ele tentou entrar? Ela perguntou. Deve ser, disse Osvaldo. A mesma de onde ele ouviu os gritos. Havia também uma menção que arrepiou os dois. Ouvi choros, pareciam abafados. Quando fui ver, disseram que era um filhote de tamanduá em recuperação. Mas tamanduás não choram como gente. Mais adiante, Vicente descrevia uma reunião tensa que aconteceu em uma manhã, dias após o desaparecimento. Reunião a portas fechadas, entre diretores, seguranças e dois homens de fora sem identificação. Após aquele encontro, diversos funcionários foram remanejados ou demitidos. Clima de medo, ninguém fala, ninguém pergunta. Todo mundo quieto, ele escreveu. Janaína fechou os olhos. Aquilo confirmava muito do que sempre suspeitara. O desaparecimento de Helena não havia sido apenas uma tragédia acidental. Algo mais denso, deliberado, havia se instalado naquele lugar. E o mais assustador era perceber o quanto a estrutura do zoológico, com seus recantos isolados e circuitos restritos, facilitava o encobrimento. Osvaldo pegou uma das páginas com rabiscos mais detalhados e apontou para uma anotação em letras maiores. Estrutura sob o recinto dos ursos, acesso via SB3. Havia uma seta ligando os dois pontos. Ele acreditava que havia um túnel entre a sala de bombas e a área dos ursos, murmurou. E agora a pulseira aparece lá dentro, 15 anos depois. As peças começavam a se encaixar, mas ainda eram suposições. Precisavam de algo mais concreto, mais físico. A entrada para a SB3, segundo os registros de Vicente, ficava em uma ala técnica abandonada, desativada desde uma reforma feita entre 2011 e 2012. Acesso restrito, fora do alcance do público e, aparentemente, também fora dos relatórios policiais da época.
Osvaldo se levantou, a decisão clara no olhar. Vamos até lá. Não podemos simplesmente entrar, ponderou Janaína. Aquilo deve estar lacrado. E se for considerado invasão? Ele balançou a cabeça com leve impaciência. Não vamos arrombar nada. Só vamos olhar. Ver se o que está no papel bate com a realidade. Ela hesitou por alguns segundos, depois concordou. O instinto de bióloga e o de cidadã colidiam, mas o impulso por justiça era mais forte. A verdade estava enterrada em concreto e silêncio, e alguém precisava desenterrá-la. Naquela noite, Osvaldo separou uma lanterna potente, o caderno de Vicente, e imprimiu novamente os mapas. Janaína estudou os pontos de acesso, localizou chaves antigas em desuso e traçou a rota menos visível. Eles sabiam que estavam prestes a pisar em um território esquecido por todos, talvez propositalmente. Mas a história de Helena, até ali contada apenas por ausência, começava finalmente a falar. A noite seguinte caiu pesada sobre o zoológico de São Paulo. Osvaldo e Janaína chegaram discretamente, cada um por uma entrada diferente, como haviam combinado. A bióloga usou seu crachá para acessar os corredores técnicos. Já Osvaldo, com a ajuda de um velho conhecido da segurança, entrou como se fosse mais um prestador de serviço fora de horário. Nada ostensivo, nada que chamasse atenção. O ponto de encontro era uma porta de ferro, sem identificação, no final de um corredor de manutenção. Segundo o caderno de Vicente, era ali que se escondia o acesso à misteriosa SB3, a Sala de Bombas 3. O tempo tinha castigado a fechadura, mas Janaína trouxe uma chave antiga que, para surpresa deles, ainda funcionava. Um clique metálico rompeu o silêncio. A porta rangeu ao abrir. Do outro lado, um corredor estreito, úmido, com cheiro de mofo e ferrugem. Avançaram devagar, iluminando o caminho com lanternas. As paredes estavam cobertas por canos enferrujados, e o chão irregular revelava rachaduras por onde brotava água escura. Osvaldo consultava o mapa rabiscado no caderno a cada poucos metros, como se aquele trajeto fosse um labirinto prestes a engoli-los. Após 10 minutos de caminhada, encontraram a segunda porta. Uma pesada estrutura de aço, trancada com cadeado novo, reluzente, incompatível com a degradação ao redor. Isso foi colocado recentemente, sussurrou Janaína. Alguém ainda vem aqui, completou Osvaldo, sentindo o peso da descoberta. Sem as ferramentas adequadas, não tinham como abrir. Mas à esquerda da porta, uma grade metálica parcialmente solta revelava um pequeno vão. Era estreito, mas acessível. Janaína se esgueirou primeiro, sujando-se com poeira e ferrugem. Osvaldo veio logo atrás, com dificuldade. Do outro lado, um espaço escuro, abandonado. A antiga SB3. O que viram ali os deixou em silêncio por vários minutos. A sala estava intacta, como se tivesse sido lacrada às pressas. No centro, um colchão infantil rasgado, coberto de poeira e fiapos. Ao lado, restos de brinquedos quebrados. Um ursinho sem cabeça, peças de montar espalhadas. Nas paredes, desenhos infantis desbotados pelo tempo. Sol, nuvens, uma menina de vestido. Alguns feitos com giz, outros riscados com carvão. Em um canto, um copo plástico ainda inteiro. Um calçado pequeno, rosa claro, com a sola gasta. Janaína se aproximou de um dos desenhos e passou os dedos sobre a tinta seca. Respirou fundo. Ela esteve aqui. Por dias, talvez semanas. Osvaldo caminhava devagar, como se o chão pudesse desabar. Recolheu um fio de cabelo preso em uma fenda da parede e guardou num envelope. Depois pegou o calçado e o embalou num saco plástico. Sabia que aquilo precisaria passar por perícia, mas no fundo não precisava de confirmação. Cada detalhe naquele cômodo gritava a mesma coisa. Helena estivera ali, viva. Num canto mais escuro, encontraram uma caixa metálica com papéis embolorados. Diários técnicos, registros de funcionamento de bombas, entradas e saídas de água. Mas um deles chamou a atenção.
Uma planilha com datas e horários marcados à mão, seguidos por iniciais. Eram registros paralelos, não oficiais. Alguém monitorava aquele espaço sem que o resto do zoológico soubesse. Isso aqui não é só negligência, disse Osvaldo. É encobrimento. E feito por alguém com autoridade, alguém que sabia exatamente onde esconder uma criança. O eco daquelas palavras ressoou pelo silêncio. Tudo indicava que Helena não havia simplesmente sumido. Ela fora levada, escondida, e por algum tempo mantida viva em um porão esquecido sob os pés de um dos lugares mais visitados da cidade. Na volta, enquanto trancavam novamente a porta e voltavam pelo corredor escuro, Osvaldo parou por um momento. Olhou para trás. Quantos mais sabiam? Murmurou. Quantos viram e ficaram calados? Janaína não respondeu. Apenas apertou a lanterna com mais força. O mundo acima seguia em movimento. Mas ali embaixo, no coração esquecido do zoológico, a verdade começava a emergir das sombras. Na manhã seguinte à exploração, Osvaldo dirigiu-se ao Instituto de Criminalística com os materiais coletados: o fio de cabelo, o sapato infantil, pedaços de tecido e amostras de poeira. Não mencionou de onde vinham, apenas solicitou análise urgente sob a justificativa de estar auxiliando uma reabertura de caso antigo. A resposta não seria imediata, mas ele sabia que o tempo agora jogava a favor. Enquanto isso, Janaína redigiu um relatório detalhado com tudo o que haviam encontrado na antiga SB3. Em anexo, incluiu fotos dos objetos, dos desenhos nas paredes e dos documentos parcialmente destruídos. Apresentou o relatório à direção do zoológico, que recebeu o material com expressão fechada. Nenhum agradecimento. Apenas promessas vagas de análise interna e verificação de arquivos. Para ela ficou claro. Ainda havia forças interessadas em manter tudo calado. Não satisfeita, Janaína encaminhou uma cópia extraoficial ao Ministério Público, com cópia para o gabinete do delegado regional. Em menos de 48 horas, recebeu uma ligação. O caso Helena Diniz estava oficialmente reaberto. A Polícia Civil nomearia uma nova força-tarefa. Peritos seriam enviados ao zoológico. A sala subterrânea seria isolada legalmente. Sandra Diniz foi informada da nova descoberta por telefone. Quando ouviu a descrição do colchão, dos brinquedos, dos desenhos, sua respiração falhou. Não chorou. Apenas agradeceu com um sussurro e desligou. Desde o dia do desaparecimento, carregava uma culpa insuportável, como se tivesse falhado em proteger a filha. Agora, a possibilidade de que Helena tivesse sobrevivido por algum tempo, talvez por muito tempo, rasgava uma nova ferida. Com a movimentação oficial iniciada, Osvaldo teve acesso aos documentos antigos sob outro olhar. Revisitou relatórios técnicos, listas de manutenção e, num deles, encontrou algo peculiar: uma solicitação de obra feita em dezembro de 2009, exatamente um mês após o desaparecimento de Helena. A obra era para reforço estrutural sob o recinto dos ursos. A justificativa era vaga, o orçamento generoso. E mais estranho ainda, não havia relatório de conclusão. Era como se a obra tivesse sido autorizada, mas desaparecido do radar administrativo logo em seguida. No mesmo dia, peritos começaram a escavar os arredores do recinto dos ursos, focando na ligação com a sala SB3. A estrutura era mais complexa do que se imaginava. Enquanto removiam parte do concreto antigo, um dos técnicos bateu em algo rígido, envolto por escombros. Chamaram os responsáveis e, com extremo cuidado, removeram o que parecia ser um tecido preso entre placas de cimento rachadas. Era uma pequena peça de roupa, um pedaço de tecido lilás, estampado com figuras infantis quase apagadas. O tecido estava endurecido pelo tempo, manchado, mas ainda reconhecível. Janaína o segurou com luvas e tirou uma foto. Enviou a imagem para Sandra com poucas palavras. Minutos depois recebeu a resposta. Era parte do pijama que Helena usava na noite anterior à excursão. Um conjunto que ela, a mãe, havia separado com carinho, por saber que a filha queria dormir cedo para não se atrasar no passeio. Aquilo confirmava o pior.
Helena não apenas havia estado ali, ela havia sido mantida por algum tempo num ambiente subterrâneo, longe de todos. E sua presença deixara rastros, invisíveis por 15 anos, mas agora expostos à luz. A repercussão foi imediata. Os principais jornais do país noticiaram o achado. Manchetes fortes estampavam: polícia encontra indícios de que Helena Diniz esteve viva após desaparecimento. A opinião pública explodiu. As redes sociais pressionavam por nomes, culpados, investigações. O zoológico emitiu uma nota protocolar, alegando colaboração com as autoridades, mas a confiança pública já havia ruído. E no meio de tudo, uma certeza começava a se formar. Se vestígios de Helena estavam sendo descobertos agora, então talvez ela própria não estivesse tão distante. A notícia correu como fogo em palha seca. Bastaram poucas horas para que os principais veículos do país passassem a tratar o caso Helena Diniz como prioridade. Emissoras interromperam programações para cobrir as escavações no zoológico. Helicópteros sobrevoavam a área. Repórteres se acumulavam diante dos portões. Era como se o tempo tivesse voltado 15 anos, mas agora com mais indignação e menos paciência. As redes sociais entraram em ebulição. Vídeos antigos de Sandra e Marcos reapareceram, alguns com milhões de visualizações. Comentários se dividiam entre comoção, raiva e teorias, muitas teorias. Influenciadores discutiam o caso em lives com centenas de milhares de espectadores. O desaparecimento de Helena havia se tornado um símbolo do que o sistema não podia mais ignorar. Entidades de direitos humanos cobraram investigações profundas. O Ministério Público aumentou a equipe de promotores envolvidos. Uma comissão parlamentar foi sugerida na Assembleia Legislativa. O país queria respostas, e rápido. Enquanto isso, Sandra permanecia em silêncio. Não concedia entrevistas, não atendia ligações, não aparecia em público. Estava recolhida, absorvendo cada nova descoberta como uma facada lenta. Para ela, cada prova era mais do que uma pista. Era uma lembrança de que a filha havia sofrido, de que esteve tão perto, embaixo de tudo, e ninguém percebeu. Marcos, por outro lado, decidiu agir. Deu entrevistas, apontou omissões, criticou diretamente a direção do zoológico, os investigadores de 2009, o sistema. A dor havia se transformado em fúria, e com razão. Diante da pressão crescente, novas testemunhas começaram a surgir. Pessoas que na época tinham medo de falar, outras que sequer haviam sido ouvidas. Um vigilante aposentado afirmou ter visto movimentações incomuns à noite, dias após o sumiço de Helena, mas foi orientado a não se meter. Uma auxiliar de limpeza lembrou de encontrar desenhos infantis em locais onde nunca deveria haver crianças. Pequenas lembranças que, isoladas, pareciam insignificantes. Mas agora, juntas, construíam uma narrativa sinistra. Uma das mais importantes revelações, porém, veio de um homem que não aparecia nos registros policiais originais. Hoje, com 25 anos, ele era aluno da mesma escola de Helena em 2009. Estava na excursão naquele dia. Seu nome é Lucas Andrade. Lucas procurou espontaneamente a nova equipe de investigadores. Tremia ao falar. Disse que carregava aquilo dentro de si há anos, mas o medo o mantinha calado. Contou que durante a visita ao setor das aves, viu Helena se afastar do grupo. Notou que ela parecia seguir alguém, um homem de uniforme, mas que ele nunca tinha visto entre os funcionários. O detalhe mais perturbador veio em seguida. Segundo Lucas, ele viu Helena entrar sozinha em um galpão lateral, um prédio que não fazia parte da rota da excursão. Tentou avisar um professor, mas foi ignorado. Disse que, ao fim da visita, quando a ausência dela foi notada, congelou de medo, e depois, com o tempo, preferiu esquecer. Osvaldo ouviu o depoimento com atenção. Sabia que Lucas não tinha motivos para mentir agora. Aquele galpão descrito, embora tenha sido reformado nos anos seguintes, ainda existia, e jamais havia sido incluído nas buscas originais. Uma nova linha de investigação se abria. E com ela mais perguntas. Quem era o homem de uniforme? Como Helena confiou nele?
E por que esse detalhe jamais veio à tona antes? O zoológico, pressionado por todos os lados, anunciou que disponibilizaria arquivos antigos, gravações de segurança e fichas de funcionários da época. Mas para muitos a sensação era de que estavam apenas tentando controlar os danos. Janaína, por sua vez, intensificou o mapeamento de áreas esquecidas. Com a ajuda de Osvaldo, revisou diagramas elétricos, plantas arquitetônicas e cronogramas de reformas. Algo lhes dizia que o galpão mencionado por Lucas podia ser mais do que um prédio fora da rota. Podia ser o início de um trajeto oculto, construído para não ser lembrado. E enquanto a cidade fervilhava, no coração do mistério, uma certeza se fortalecia. A verdade finalmente queria sair. O depoimento de Lucas Andrade desencadeou uma nova frente de buscas. O galpão mencionado por ele, situado nos fundos do setor administrativo antigo, havia sido transformado em depósito de materiais diversos. Desde 2012, era utilizado apenas para guardar ferramentas, restos de cenografia de eventos e objetos sem utilidade aparente. Mas o que poucos sabiam é que por trás de uma parede falsa de drywall existia uma sala que não constava em nenhuma planta oficial. Foi Osvaldo quem a encontrou. Com a ajuda de Janaína e dos novos investigadores, vasculhou cada metro do galpão. Ao empurrar uma estante enferrujada, notou marcas de rodízio no chão, sinal de que a estante havia sido movida com frequência no passado. Atrás dela, uma parede improvisada. Um teste rápido revelou que o som era oco. Com autorização judicial, a equipe removeu a divisória. Do outro lado, uma sala pequena, sem janelas, com paredes de concreto nu. A iluminação era feita por uma única lâmpada pendurada no teto, e o cheiro de poeira antiga impregnava o ar. Em uma das paredes, pendurados com pregos tortos, estavam vários papéis colados com fita adesiva envelhecida. Eram fotografias, fotos de crianças, algumas sorrindo, outras em poses forçadas, muitas delas claramente tiradas sem que soubessem. A maioria estava borrada pelo tempo, mas duas imagens chamaram a atenção imediata. Uma mostrava Helena, ainda com a pulseira no braço, sentada em um banco de concreto. A outra, feita de longe, a mostrava perto de uma porta metálica que, mais tarde, se descobriria ser a entrada para o subterrâneo da SB3. Ao lado das fotos, uma pasta com anotações à mão, siglas, horários, datas. Uma planilha incompleta, sem identificação do autor, mas um nome aparecia mais de uma vez: Emício Duarte. O nome foi cruzado rapidamente com os registros antigos de funcionários. Marco Duarte, supervisor de manutenção entre 2007 e 2010. Foi ele quem assinou a solicitação da obra sob o recinto dos Ursos, em dezembro de 2009. Após deixar o cargo, mudou-se para o interior do Paraná. Nunca havia sido interrogado. As investigações começaram a se aproximar de algo ainda mais sombrio. A polícia começou a trabalhar com a hipótese de que Helena não foi vítima de um acidente ou sequestro isolado, mas parte de algo maior. As fotos indicavam monitoramento, controle, organização. Enquanto as autoridades aprofundavam a análise do material encontrado no galpão, Sandra Diniz foi chamada a reconhecer as imagens. Quando viu a filha, congelada no tempo em uma daquelas fotografias, seu corpo tremia. Mas dessa vez, algo mudou. Pela primeira vez em 15 anos, ela viu Helena viva após o desaparecimento. Não era apenas lembrança, era prova, era um registro real, inquestionável. A comoção foi imediata. Na televisão, especialistas debatiam teorias de redes ilegais operando sob fachadas legítimas. No Congresso, deputados pediam abertura de CPI. No zoológico, funcionários eram afastados para a investigação interna. O país mergulhava num turbilhão de choque e revolta. Lucas Andrade, por sua vez, foi reconhecido como peça essencial na nova fase do caso. Sua coragem ao quebrar o silêncio inspirou outras pessoas a procurarem a polícia. Uma delas, uma ex-funcionária da recepção, disse ter visto Helena ser conduzida às pressas por dois homens no final da tarde daquele fatídico dia.
Recordava-se da menina porque ela chorava e porque usava uma pulseira com letras coloridas. Com o acúmulo de relatos, fotos, objetos e documentos, desenhava-se um retrato inquietante de como alguém pôde manter uma criança escondida por tanto tempo em um espaço público, sem levantar suspeitas. E, mais perturbador ainda, como tantas pistas foram ignoradas ou silenciadas. No gabinete de Janaína, espalhadas sobre a mesa, estavam as imagens do galpão, os mapas subterrâneos e as novas informações coletadas. Ao lado, o caderno de Vicente. Cada página, cada desenho, cada rabisco agora fazia sentido. Osvaldo, sentado diante de tudo, resumiu em uma frase o que todos ali já sabiam, mas ainda hesitavam em dizer. O que aconteceu com Helena foi planejado. E alguém muito acima garantiu que ninguém fizesse perguntas. A descoberta no galpão fez com que a força-tarefa ampliasse o raio das buscas. Osvaldo solicitou acesso aos depósitos internos do zoológico, locais usados para armazenar materiais antigos e equipamentos fora de uso. Muitos desses espaços eram esquecidos, acumulando poeira e arquivos sem catalogação adequada. Era exatamente ali que ele acreditava que mais verdades estavam escondidas, não apenas em palavras, mas em imagens. Em um dos depósitos, atrás de caixas com placas antigas e adereços cenográficos, encontraram um armário trancado. A chave não existia mais, mas com autorização judicial e auxílio da perícia, o móvel foi aberto. Dentro estavam diversas fitas VHS, datadas entre 2008 e 2010, todas identificadas com códigos internos. Ao lado, 2 HDs antigos e uma pasta com folhas plastificadas. Osvaldo sentiu o coração acelerar. O material foi levado para análise. Especialistas começaram a digitalizar as fitas. As primeiras gravações mostravam cenas comuns: alimentação de animais, visitas escolares, rondas noturnas. Mas em uma das fitas, com data de 16 de novembro de 2009, o mesmo dia do desaparecimento de Helena, surgiu algo inesperado. A câmera de segurança instalada em um corredor técnico mostrou a menina sendo conduzida por um homem de uniforme cinza, com um boné cobrindo o rosto. Ela parecia calma, mas hesitava. Ele falava algo e em seguida apontava para uma porta lateral, a mesma entrada usada para acessar o setor subterrâneo. A imagem era silenciosa, mas reveladora. Janaína e Osvaldo assistiram à cena em silêncio. Quando a imagem congelou no rosto da menina, Osvaldo murmurou. Ela não fugiu, ela confiou. Foi levada por alguém que conhecia o ambiente, alguém que sabia onde e como desaparecer com ela. Em outra fita, datada uma semana depois, um homem entra na mesma sala técnica durante a madrugada. Carrega uma sacola grande e uma caixa. Fica ali por 12 minutos. Sai sem as mãos ocupadas. A câmera, logo após, é girada para outra direção. Essa gravação foi interrompida abruptamente. As imagens reforçavam a suspeita de que, por algum período, Helena fora mantida viva. E pior ainda, sob observação. Isso se tornava ainda mais claro quando, nos HDs antigos, encontraram arquivos de vídeos curtos, alguns com poucos segundos, mostrando o interior da sala SB3. Imagens granulosas, mas reconhecíveis. Em uma delas, Helena aparece sentada no colchão. Vira o rosto ao ouvir um barulho. Seus olhos, cansados, miram diretamente para a câmera. Era impossível saber se ela sabia que estava sendo gravada, mas o vídeo era claro. Havia vigilância. Alguém monitorava sua permanência naquele espaço. Alguém tinha acesso ao equipamento. E, principalmente, alguém manteve essas gravações escondidas por mais de uma década. As investigações se intensificaram. O nome de Marco Duarte voltou ao centro das atenções. Descobriu-se que ele havia trabalhado como técnico em sistemas de segurança antes de assumir o cargo no zoológico. Ele era o responsável pela instalação das câmeras internas entre 2008 e 2009. Sua assinatura estava nos manuais de operação. E o mais importante, as imagens agora recuperadas estavam vinculadas ao sistema que ele havia montado.
Um mandado de busca e apreensão foi expedido para sua residência no Paraná. No local encontraram mais fitas e documentos, além de uma pasta trancada com cadeado. Dentro, relatórios detalhados de rondas, registros de entrada e saída de pessoal e anotações sobre protocolos de condução. Uma espécie de rotina oculta, fora dos padrões da administração oficial. O conteúdo era perturbador. Com as novas provas, o caso deixava de ser uma simples reabertura. Tornava-se um escândalo. As autoridades já falavam em formação de quadrilha, cárcere privado e ocultação de provas. Mas o mais angustiante seguia em aberto. Helena. Tudo indicava que ela vivera, por meses, escondida no subsolo do zoológico, cercada por silêncio, medo e vigilância. Mas seu paradeiro após os registros de 2010 ainda era um enigma. E diante de tantos indícios, uma dúvida começou a ecoar com força entre os investigadores. E se ela nunca tivesse saído de lá? O zoológico foi parcialmente interditado. Peritos, engenheiros civis e especialistas em estruturas antigas tomaram conta da área. A sala SB3, agora reconhecida como local de cárcere, virou o epicentro da investigação. Mas a grande revelação estava apenas começando. Ao analisar a planta estrutural original do zoológico, junto a documentos antigos fornecidos por funcionários aposentados, descobriu-se que o complexo possuía uma rede de túneis subterrâneos muito mais extensa do que se imaginava. O projeto, criado nos anos 60, previa corredores técnicos que conectavam diversas áreas para facilitar manutenção e transporte interno. Com o passar das décadas, muitos desses acessos foram desativados ou esquecidos. Mas alguns permaneceram funcionais, inclusive um que, discretamente, ligava o antigo galpão onde as fotos de Helena foram encontradas diretamente ao setor dos ursos, passando por baixo de 3 recintos e 2 depósitos. Osvaldo acompanhava os engenheiros com mapas nas mãos. Quando uma das escotilhas antigas foi aberta, revelou-se um corredor em boas condições, apesar do tempo. O chão era de cimento grosso, as paredes de concreto bruto. Ventiladores industriais antigos ainda estavam presos ao teto, enferrujados. As lanternas iluminavam inscrições nas paredes, códigos escritos com giz, símbolos que pareciam ter sido usados para a orientação interna. Uma trilha esquecida que guardava o rastro de um segredo enterrado. Ao longo do túnel, encontraram pontos de acesso a salas menores, como câmaras de energia e compartimentos de controle. Em uma delas, com a porta entreaberta, foram localizados objetos infantis deteriorados. Um caderno com desenhos, uma boneca sem cabeça, uma caneca com nome escrito à mão. O nome era Helena. As paredes daquela sala tinham marcas de pequenos socos, como se uma criança tivesse batido nelas repetidamente. Um pedaço de fita crepe ainda colava uma folha rasgada, onde se lia, com caligrafia trêmula, "Eu tô aqui". A frase, escrita provavelmente por Helena, silenciou a equipe por minutos. Mais adiante, a trilha do túnel levava até uma estrutura reforçada. Era como um cofre embutido na terra. A porta era de aço grosso e estava selada. Parecia uma cela. Os técnicos não conseguiram abri-la imediatamente e a existência daquele compartimento não constava em nenhum documento institucional. Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos para forçar a abertura. Mas a entrada seria tentada apenas no dia seguinte, com o apoio de mais autoridades. Enquanto aguardavam, a polícia voltou a investigar os nomes ligados à manutenção daquela ala subterrânea. Descobriu-se que, entre 2008 e 2011, diversos funcionários que trabalharam na estrutura dos túneis haviam se desligado em circunstâncias pouco claras. 2 haviam morrido, 1 desaparecido. Outros mudaram de estado e nunca mais voltaram ao setor. Tudo indicava que o silêncio sobre o que havia sob o zoológico fora mantido a alto custo. Mais perturbador ainda foi o testemunho de um ex-coordenador de segurança interna que, após anos de silêncio, revelou ter ouvido boatos de que o subsolo escondia mais que tubulações. Disse que alguns relatórios sumiam misteriosamente.
câmeras de segurança paravam de funcionar justo nas noites em que havia movimentações fora do padrão. Quem mandava lá embaixo não era a diretoria, era gente que nem aparecia nos registros oficiais. A rede subterrânea se revelava não apenas como um sistema físico de túneis, mas como uma estrutura de poder, controle e silêncio. Um ambiente onde Helena, ainda criança, foi mantida fora da vista, fora da lei, fora do tempo. E talvez fora do alcance de todos por muito mais tempo do que se imaginava. Janaína, ao rever as anotações de Vicente e cruzá-las com o que fora descoberto, percebeu que havia marcações específicas que sugeriam mais entradas escondidas. A complexidade da rede exigia mapeamento urgente. Mas para ela, o mais urgente agora era abrir a porta de aço. Aquela cela no fim do túnel. O último bastião de silêncio. Se Helena passou por ali, se deixou sua marca ali, ou se ainda estivesse ali, tudo seria decidido no momento em que aquela porta se abrisse. O dia seguinte amanheceu nublado e silencioso no zoológico. As operações estavam suspensas, a imprensa mantida a uma distância segura. No subsolo, apenas os investigadores, peritos, engenheiros e técnicos da polícia científica tinham autorização para atuar. Janaína e Osvaldo, apesar de não fazerem parte formal da equipe, receberam autorização especial para acompanhar. Ambos sabiam que estavam diante do ponto mais sensível de toda a investigação. A porta de aço, localizada no final do túnel subterrâneo, resistira durante horas. Era uma estrutura antiga, sem fechadura visível, travada por dentro ou selada com solda. Os engenheiros trabalharam com maçaricos e braços hidráulicos, até que, por fim, com um estalo metálico e um rangido prolongado, ela começou a se abrir. O que viram ali dentro calou até os mais experientes. Era um cômodo retangular de aproximadamente 10 metros quadrados. As paredes, assim como no restante do túnel, eram de concreto bruto. No centro da sala havia uma cama de solteiro com grade lateral, adaptada para a criança. Ao lado, uma pequena estante de madeira com livros infantis envelhecidos, a maioria danificada pela umidade. Sobre a cama, um cobertor dobrado, limpo. Ao lado, um prato metálico e uma garrafa plástica com tampa. O ambiente estava conservado. Limpo, sem sinais de abandono completo como nas outras salas. Havia indícios de que alguém, não se sabia quem, ainda visitava aquele lugar. Nas paredes, mais desenhos, diferentes dos anteriores. Eram mais elaborados, mais sombrios. Figuras humanas sem rosto, cavernas, olhos grandes. Em um dos desenhos, uma menina segurava um urso de pelúcia, enquanto um homem alto apontava para uma porta. No chão, ao lado da cama, um caderno de capa azul. Ao abrir, encontraram páginas escritas com letras desiguais, misturando frases com desenhos. Hoje choveu de novo. Faz frio. Ele disse que sou especial, mas quero ir embora. Se eu ficar quieta, posso ler. Um dia alguém vai achar meus desenhos. Não havia assinatura, mas o conteúdo não deixava dúvidas. Aquilo havia sido escrito por Helena. As folhas mais recentes estavam datadas de 2015, 8 anos antes. A caligrafia infantil já havia dado lugar a uma escrita de pré-adolescente. A passagem do tempo estava ali, cravada nas linhas tortas e nos pensamentos trancados. Na parte final do caderno, uma frase solta, escrita com pressa. Estou com medo. Ele disse que vão me levar para longe. A descoberta do cômodo provocou comoção entre os investigadores. A perícia recolheu amostras de cabelo, pele, fragmentos de unhas. Tudo seria analisado com urgência. O local era uma cápsula do tempo, uma cela cuidadosamente mantida. Mas havia algo ainda mais intrigante. Em um canto da sala, parcialmente escondida sob a cama, uma pequena caixa de madeira foi encontrada. Dentro, um pendrive em bom estado. O dispositivo foi enviado à equipe de informática da Polícia Civil. Seu conteúdo seria analisado nas horas seguintes, mas a etiqueta colada nele já dizia o suficiente. 2015, Helena. Enquanto os peritos finalizavam a varredura, Osvaldo se encostou na parede e olhou em volta. Cada detalhe daquela cela
parecia berrar o mesmo lamento. Alguém esteve aqui, alguém viveu aqui, alguém gritou aqui, e ninguém escutou. Janaína, com os olhos marejados, anotava tudo, página por página, imagem por imagem. A cada novo elemento, uma certeza se firmava. Helena não apenas sobreviveu ao desaparecimento. Ela foi mantida viva por anos, em condições controladas, por alguém que a queria isolada do mundo. O zoológico, por fora, era um símbolo de natureza e alegria infantil. Por dentro, escondia um segredo cruel, enterrado em concreto e silêncio. O pendrive agora era a peça central. E o que ele continha poderia ser o elo final entre as últimas palavras de Helena e os rostos daqueles que a mantiveram cativa. As investigações em torno da cela subterrânea avançaram com velocidade incomum. O pendrive encontrado ao lado do caderno de Helena foi entregue ao Instituto de Criminalística, com prioridade máxima. Quando finalmente conseguiram acessar os arquivos, o conteúdo revelou-se devastador. Havia apenas um vídeo. Duração: 23 minutos. Data de gravação: 14 de setembro de 2015. A imagem tremia levemente no início, como se alguém estivesse ajustando a câmera. Após alguns segundos, surgia no quadro uma adolescente magra, pálida, sentada no colchão da cela. Os cabelos castanhos, longos e embaraçados, caíam sobre os ombros. Ela olhava direto para a lente. A voz, baixa, quebrada, soava como um pedido sufocado pelo tempo. Meu nome é Helena Diniz. Eu tenho, acho que 15 anos. Não sei bem. Eu perdi a conta. No vídeo, Helena fala pausadamente, como se cada palavra fosse um esforço. Diz que está ali há muitos anos, que passou muito tempo sozinha, sem ver ninguém além do homem do boné. Diz que às vezes ele traz comida e livros, que ele manda ela escrever, que ela obedece porque tem medo. Ele fala que sou importante, que o mundo lá fora é perigoso para mim, que se alguém me encontrar, tudo vai dar errado. Ela chora, mas eu lembro da minha mãe, do meu pai, do meu cachorro. Eu lembro da minha casa, eu quero sair. Eu quero sair. A imagem se interrompe abruptamente. O silêncio que seguiu na sala de exibição foi absoluto. Ninguém falava, ninguém conseguia. Era a confirmação mais clara de que Helena estivera viva 6 anos após o desaparecimento. De que ela não apenas foi mantida em cativeiro, mas teve consciência plena de sua prisão. O vídeo foi submetido a exames periciais, e os especialistas confirmaram. A gravação era autêntica. A voz era dela. A ambientação coincidia com a cela encontrada. Não havia montagem, nem interferência digital. Tudo era real. A repercussão foi imediata. A imprensa, já em estado de comoção, passou a tratar o caso como o maior escândalo de desaparecimento infantil da história recente do país. Movimentos sociais organizaram vigílias. O nome de Helena foi projetado em prédios públicos. Canais de TV interromperam a programação para exibir trechos do vídeo, borrando o rosto da adolescente por respeito. A indignação nacional atingiu seu auge. No núcleo da investigação, uma urgência surgia. Se o vídeo era de 2015, o que aconteceu com Helena depois disso? Janaína acompanhava tudo com os olhos fixos em uma tela, onde o vídeo era analisado quadro a quadro. Pausou em um detalhe quase imperceptível. Na parede atrás de Helena, havia um pequeno risco feito com carvão, como se fosse uma marca de altura. Ao lado, uma palavra: volta. Osvaldo, sentado ao lado dela, murmurou. Ela sabia que alguém ia encontrar aquilo. Ela deixou tudo preparado. A perícia no interior da cela revelou mais um fio de cabelo e vestígios biológicos ainda preservados. O resultado, entregue em menos de 24 horas, foi conclusivo. DNA compatível com Helena Diniz. Era a terceira prova direta da presença dela naquele local. Mas nenhuma ossada foi encontrada, nenhum vestígio de morte. Apenas uma cela arrumada, com pertences limpos, e um vídeo datado do mesmo ano em que o zoológico havia iniciado reformas naquela ala. Ou seja, havia uma chance real de que Helena tivesse sido retirada dali em 2015.
E para onde ela foi levada, se foi... Era a pergunta que agora assombrava todos os envolvidos. O pendrive de Helena não continha apenas o vídeo principal. Em uma segunda pasta, a equipe encontrou pequenos arquivos de texto, diários salvos em datas diferentes, todos de 2015. Eram confissões, desabafos, memórias fragmentadas, como se Helena quisesse garantir que, caso não fosse encontrada, ao menos deixaria sua história registrada. Em um dos textos ela escrevia: "Se alguém ler isso um dia, saiba que tentei sobreviver. Que eu pensei muito em sair, mas nunca consegui. Ele prometia, depois ameaçava. Me ensinou a não fazer barulho. Eu rezava para alguém ouvir. Eu sonhei que alguém vinha. Não me esqueçam." Osvaldo, ao ler, fechou os olhos por um instante. Sabia que aquelas palavras iriam marcar para sempre quem as lesse. Mas havia algo mais. Nas últimas linhas, Helena mencionava uma porta aberta e ruídos diferentes na semana em que a gravação do vídeo foi feita. Não detalhou o que aconteceu depois. O registro simplesmente parava. A investigação então se concentrou em cruzar datas de movimentação no zoológico com as obras daquela época. Descobriu-se que pouco tempo depois da data do vídeo, um caminhão de transporte não identificado acessou os túneis pela área técnica, segundo registros de segurança digitalizados tardiamente. Nenhum funcionário assinou o controle de entrada e saída. Nenhuma câmera externa registrou placas. Era como se alguém tivesse apagado tudo de propósito. Apesar da busca frenética por rastros, nenhum novo vestígio de Helena foi encontrado, nem sinais concretos de para onde teria ido. Para Sandra e Marcos, restava a angústia do não saber, mas agora, com a certeza absoluta de que a filha estivera viva por anos, lutando em silêncio esperando uma chance. O país acompanhou cada etapa, mobilizado, indignado e emocionado. Janaína continuou colaborando com a força-tarefa, mas a cada nova noite sentia o peso de uma história que se tornou maior do que ela mesma. Osvaldo, marcado pela culpa de 15 anos, buscava forças para não desistir. Enquanto houver esperança, a busca nunca acaba, ele repetia. O caso Helena Diniz virou símbolo de resistência, de justiça tardia, mas também de perguntas que talvez nunca encontrem resposta completa. O zoológico passou por uma reforma estrutural completa. Leis mudaram. Políticas de segurança em áreas públicas foram revistas. A sociedade impactada cobrava por mais proteção, transparência e empatia com vítimas de desaparecimento. No final, Helena se tornou a voz de tantas crianças esquecidas. Sua pulseira, seus desenhos, seu vídeo, seus diários, tudo permaneceu como alerta para que histórias como a dela nunca mais fossem negligenciadas. O nome de Helena ecoava agora como grito coletivo de justiça. Se você acompanhou até aqui e quer ver mais histórias impactantes, inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma investigação. Sua participação é fundamental para que mistérios como esse continuem sendo expostos. E para continuar imerso nesse universo de enigmas e revelações, clique agora no vídeo, sugerido na tela, e siga acompanhando nossa jornada em busca da verdade.